Olá, amigos, muito bem-vindos. Estamos aqui novamente, com muito orgulho, com mais um episódio do nosso IMEXcast, o primeiro, único e verdadeiro, real podcast sobre comércio exterior e assuntos coligados da Serra Gaúcha. Então, hoje, mais uma vez, com a régua sempre muito alta, vamos trazer aqui uma convidada, parceira, amiga, que, dentro do que a gente pode falar sobre parceria para desenvolvimento, é uma das nossas principais, aí nesses nossos 25 anos de empresa. Apresentar para vocês, então, é a Elizabeth Cipriani, doutora Elizabeth Cipriani. Elizabeth Cipriani, ela é uma consultora formada em Direito. Bom, eu vou deixar ela se apresentar aí, porque a gente tem bastante contexto da dona Elizabeth para aprender hoje aí. Vamos lá, Beth, fala aí. Vamos lá, né? Então, inicialmente é um enorme prazer estar aqui participando, né? Com a IMEX, desde o início, sendo parceira. Sim, sou formada em Direito, em Administração e há muitos anos eu venho trabalhando nessa área e trazendo um pouco do meu conhecimento para ajudar as empresas a desenvolver o que mais, digamos assim, ajudar no calcanhar de Aquiles que as empresas têm. Principalmente no desenvolvimento burocrático, administrativo das empresas. Tu te envolve, então, nessas rotinas administrativas, né? Eu vou tentar puxar um pouco da tua história pra gente entender esse contexto de tu ter avançado nessas áreas que parecem distantes, né? Mas tu te formou em Direito agora, né? Tu teve a tua formatura aqui ano passado, né? O ano passado. Conta um pouco dessa tua ideia de ter ido para a área do Direito, para agregar um pouco nessa parte administrativa. Onde é que tu fez essas conexões aí? Porque isso é um achado, né? É um achado. A gente não entende isso como talvez uma... Não é por acaso, né, que tu fez essa escolha, né? E é um projeto futuro. Conta um pouco dessa tua ideia aí de ter entrado nessa área. Olha, Direito foi algo que veio para agregar o administrativo. Eu comecei desde nova com meu pai aprendendo a trabalhar administrativamente, mas sem ter administração. A gente aprende desde pequenininho. Aí que de fato a gente aprende a administrar, a saber o que é certo, errado na parte burocrática das empresas. Com o tempo, isso veio crescendo cada vez mais, as empresas que eu fui trabalhando também, eu fui adquirindo cada vez mais conhecimentos, só que faltava alguma coisa. Não adianta a gente ter o administrativo, saber administrar e não ter o conhecimento legal. Uma coisa acaba agregando a outra. Então, foi de suma importância que eu acabei me direcionando para o direito, porque o direito, ele é importante, ele é interessante, mas ele não anda sozinho. Assim como a administração não anda sozinha. Um complementa o outro. Você tem que saber administrar, você tem que saber direcionar algo diante das diretrizes legais. Porque administrar sem saber as diretrizes legais, aí é um problema, né? Bacana. Esse foi um caminho bem, eu vou dizer, diferenciado, porque hoje no mercado das empresas que crescem, eu falo do empreendedorismo, enfim, né? O pessoal sempre se volta de alguma área, né? Geralmente aqui no sul, aqui em Caxias, né? mais específico. Nós temos muito empreendedores engenheiros que estavam lá trabalhando com a máquina lá e aprenderam a fazer usinagem e tal e se tornaram empresários, né? Essa tua ida para a administração pelo direito foi enxergando que tipo de lacunas. Aí a gente vai começar a falar um pouco agora sobre como tu tá te dedicando a fazer essa reorganização estrutural baseada nessa experiência que tu tem e ter estudado direito. Me conta um pouco como é que tu conecta isso pra gente, porque isso realmente é diferente. A gente, quando eu comecei a trabalhar como despacho aduaneiro também, eu tinha um pouco de dificuldade de explicar pro pessoal, pra minha família mesmo, o que eu fazia. Mas eu acho que não sei se o teu desafio é esse, mas conta como é que tu conecta aí a parte do direito com reorganização estrutural. Como é que tu enxerga isso nos processos? Que visão tu compartilha aí sobre isso? É algo realmente desafiador, porque nem sempre o empresário entende que o direito é necessário junto com a parte administrativa. Quando a gente fala em termos de reestruturação e organização interna das empresas. O que acontece? As empresas, elas entendem assim, não, é só algo burocrático, administrativo que tem que fazer, é algo simples, Vou tranquilo. deixar pro outro fazer, Deixa pro outro resolve. fazer. Mas daí vem aquela pergunta, peraí, você vai criar um procedimento, vai criar um termo para um funcionário para te assinar sem ter o conhecimento jurídico?
Peraí, não é qualquer documento que tu possa fazer. Complicou hoje em dia isso aí. Exatamente. Então, principalmente que cada ano que se passa, os lastros legais, eles estão sendo cada vez mais exigíveis dentro das empresas. Como é que você vai conseguir conciliar e organizar a empresa administrativamente se tu não atrelar dentro do que tu pode fazer legalmente? Então, isso agregou muito para poder juntar o teu conhecimento administrativo em poder fazer toda uma estrutura de fato que tu possa ser coerente com o que o empresário espera, mas diante do que é permitido. Coisa que os empresários, às vezes, acabam não podendo atrelar esse conjunto administrativo com o direito. Então, é isso que vem e acaba agregando. E nem cabe ele, porque às vezes o cara tem lá um negócio, sei lá, a gente está usando o exemplo da usinagem, que é próximo da gente, da indústria, enfim, né? O pessoal não tem esse conhecimento, eles não sabem, realmente eles trabalham, né, muito, e não que eles se percam nessa questão jurídica, mas eles não têm não sabem lidar com isso, porque realmente é muito complexo, né? A gente está aí com... Tu tem um número na tua cabeça de quantas leis existem no Brasil, trabalhistas, que possam influenciar alguma decisão de algum empresário, assim? Nossa, se eu te disser assim, ó, lógico, lei trabalhista, a gente tem uma única que ainda a gente no direito brinca que ela é meio antiquada até demais, tá? Lógico que existem muitos decretos, muitas outras emendas que foram criadas, que é difícil mensurar, porque cada vez que eles acabam criando uma emenda, eles veem que não dá certo, criam uma emenda da emenda e assim vai indo. Então, isso prejudica o empresário, né? De certa forma, porque o empresário, como você mesmo disse, ele não tem nem como saber, ele não tem obrigação nenhuma de saber o quanto está avançando essa mudança, né? Então fica complicado para ele. Para ele é o administrativo, o direito ele não tem como saber. Ele, nessa ânsia de querer só trabalhar e gerar o resultado, porque ele tá, né, todo empresário tem esse objetivo, ele acaba atropelando algumas coisas e gera um problema que ele nem poderia imaginar. Então, a tua reestruturação, ela vai nesse sentido, né? De fazer tudo que... Agora a gente vai entrar numa outra questão aqui. Eu vou ter que ler a pergunta porque a gente fez algum negócio... Ficou muito bom isso aqui, inclusive. Claro. Esse roteiro. As empresas crescem e a bagunça cresce junto. Por que isso acontece com tanta frequência? Na verdade, é que as empresas, elas crescem numa velocidade que elas não conseguem... mensurar o seu planejamento organizacional. O que eu quero dizer com isso? Elas crescem tão rápido que elas não têm tempo de se planejar internamente e se estruturar para o que está vindo. Então, primeiro elas fazem acontecer. Porque o que é mais importante hoje para as empresas, para os empresários? É se focar na venda, é trazer lucratividade, é produzir. É foco na venda, ou do serviço, ou do produto. Isso é importante para os empresários, é importante para a empresa. E acaba que a organização acaba ficando num segundo momento. Quando a coisa já aconteceu, não é que elas sejam bagunçadas. Os empresários estão preocupados com o que lhe rende. Então, acaba atropelando e chega lá na frente, opa. E às vezes pode ser alguma coisa muito séria. Às vezes é um processo que demora para reestruturar, né? Na maioria das vezes os processos eles demoram para se estruturar, porque tudo leva tempo. Uma coisa agrega a outra, porque a construção de um processo, de uma reestruturação interna, ela não abrange só o gestor, o diretor, abrange o funcionário, abrange o teu setor operacional, o teu setor comercial, o pessoal do chão de fábrica. Então, ele é um conjunto que tem que andar alinhado. Então, se não andar alinhado, a coisa não vai fluir. É uma coisa que leva tempo. Tu acha que esse é um perfil, por exemplo, eu até uma pergunta já mais de experiência pessoal, né? Claro. Porque todo empresário ele tem uma habilidade, tá? Ele criou a empresa com alguma habilidade dele. A gente está falando aqui sobre para pequenas empresas, pequenos empresários. Ele tem alguma habilidade. Ou ele era um cara muito comunicativo, ou ele tinha uma experiência de cálculos numéricos para fazer um produto, uma engenharia, ou ele é um cara muito bom de marketing. Só que assim, ele recebe muita informação, né? Então, alguns têm essa habilidade de, não, com as informações que eu tenho, eu vou trabalhar, vou receber. Nessa questão da informação que o empresário recebe, tu acha que atrapalha ele ler só aquilo que lhe interessa? Porque isso é um problema, né? Eu, por exemplo, em experiência,
eu sou um cara que me comunico, que tem um monte de habilidades, mas aí eu não gosto, por exemplo, de lidar com planilhas, né? Mas que decisões eu perco não cuidando disso? Eu acho que um pouco da tua reestruturação traz esse cenário para o empresário, para a empresa, enfim. Me conta como é que tu acha que a gente pode melhorar essa questão da informação, que, por exemplo, assim, sendo mais específico na pergunta, se eu tenho uma empresa que tem lá RH, financeiro, bem simples, é uma empresa bem simples, RH, financeiro, compras, vendas. Quantas informações eu preciso processar para tomar alguma decisão aqui? Eu, por exemplo, hoje sou um cara que eu vou tentar ler só a primeira linha. Eu tô errado, né? Como é que tu ajuda essas empresas a dizer, não, ó, amigo, tu tem muita informação para trabalhar aqui. Realmente é um ponto bem delicado que tu trouxe, sabe? Porque a maioria dos empresários, eles acabam pecando, porque eles acabam lendo realmente a primeira linha, como tu disseste, e as informações acabam se perdendo. O que eu digo com isso? Existe muita falha na comunicação interna das empresas. Gera falha. E gera falha. Nesse exemplo que tu deu, nós temos ali o RH, temos o financeiro, as vendas e as compras. 4 setores. Sim. Se um setor não se comunicar com o outro, você que é o gestor não vai saber tomar a decisão certa, porque a informação vai chegar até você com ruídos. Como isso que pode acontecer? Como essa informação tem que chegar para ti? Ela tem que chegar com um procedimento nítido e objetivo, com o resultado final para te saber tomar a tua decisão. Você é o gestor. Você não precisa saber o que, de fato, todas as peculiaridades lá do RH, todas as peculiaridades do financeiro, vendas e compras. Tu tem que saber, eu preciso comprar esse copo. Mas eu preciso saber se para produzir esse copo eu tenho funcionários o suficiente, se eu tenho caixa o suficiente, se vai ter demanda para vender, se o compras vai saber comprar um material que me gere uma maior lucratividade. É aí que a gente entra. A gente tem que saber juntar essas informações e te levar numa única linha. Porque o empresário só vai ler lá, compra-se o copo, aprova ou não aprova? Tá, mas as demais informações? Então, esse é o maior problema. O empresário, ele quer uma informação nítida e objetiva, fazendo com isso um procedimento nítido, claro, e que não te leve não leve tanto um procedimento que não seja tão engessado, porque também isso acaba prejudicando. Tem que ser algo mais transparente. É que o empreendedor tem essa pegada. Por exemplo, assim, eu sou um cara que eu quero ver as coisas acontecer. Não que eu não pare para pensar no que está por trás, né, no background ali, mas a gente enxerga o resultado final. Enquanto eu estou numa ponta e enxergo outro resultado da outra ponta, que é o desenho do empreendedor, tem toda uma montanha para atravessar aqui, né? Então, o teu processo, a tua experiência no direito de ler as entrelinhas, né? Que eu acho que isso é muito importante destacar também, porque que tu foi para esse lado, de ter essa importância, né? De ler o que está entre as pequenas letras, né? Isso é muito... As informações que estão ali, elas são importantes, né? Mas me diz uma coisa, como é que tu percebe que a empresa está se perdendo nessas informações? Como tu vai fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma empresa? Dentro dessa tua visão, como é que tu percebe que as informações se perderam? Bom, a primeira coisa que a gente faz numa empresa, quando a gente vai analisar isso, é praticamente primeiro é ser um visitante. É ser aquele legítimo cliente oculto. Tu está como mero espectador, só está de ouvinte. Aí que tu acaba captando o que está acontecendo na empresa. Quando tu percebe que ela está se perdendo, quando a empresa acaba tendo retrabalhos excessivos, ela acaba tendo situações que ela tem que fazer a mesma coisa inúmeras vezes, quando a empresa percebe que certa demanda com o cliente está gerando prejuízo, né? Quando tu percebes que o cliente que era teu há anos, ele não está contente, e ele acaba se perdendo, aí tem algo de errado. Entendeste? Então, peraí. Tá tendo prejuízo, tá tendo retrabalho excessivo, e o teu cliente está indo embora. Vamos parar e vamos pensar, né? Isso é uma coisa bem latente, assim, né? Não deveria ser tão oculta, né?
A gente desoculta porque quem está envolvido, que é o gestor, que é a sua equipe, eles estão ali naquele meio e quem está envolvido no meio muitas vezes não enxergam isso. Quem é de fora consegue ter uma nitidez mais clara do que está vendo. Então, é que se torna tão rotineiro quem está ali no dia a dia, que é só mais um dia. Comum como os outros, e não percebe as falhas que estão ocorrendo. Quem vem de fora... tá ruim porque é o mercado, tá ruim porque é o cliente, tá ruim porque várias coisas, e acaba não enxergando o que está na frente do nariz dele. Na verdade, nunca o problema é dele. Nunca o problema... Sabe aquele velho ditado? O problema não é meu. Eu fiz certo. Ou aquele velho... Tem um velho ditado que a maioria dos colaboradores acabam fazendo. Me perdoe se eles ouvirem isso, mas é muito comum aqui na nossa região. O problema não é meu. E isso eu não fui contratado. Isso é péssimo. Isso é uma coisa também que é muito importante numa reestruturação. Envolver as pessoas. Então tu também mexe numa outra questão aqui, que é a cultura. Quando tu analisa esses pontos, da maneira como tu demonstrou ali, tá olhando por cima o processo, tu também acaba demonstrando para aquela gerência, enfim, que há uma cultura que tem que ser trabalhada, né? E isso é muito importante, porque quando a gente fala de cultura, a gente toca um pouquinho na ferida dos gestores. Porque muitas vezes as empresas têm anos de empresa, e como é que tu faz isso com uma pessoa que tem aquele hábito, aquele gestor, que tem aquele costume de fazer? Tu não consegue. Mas como tu mostra isso? Tu começa a reorganizar as coisas de uma forma menos invasiva. Começa por pequenos detalhes. Se tu começar, como é que tu vai chegar numa empresa e vai dizer, não, tu tem que reestruturar toda ela, isso, aquilo, assado. Tu não consegue. Tu tem que começar por pequenos detalhes, né? Tu começa lá fazendo procedimentos simples. Simples instruções de trabalhos. A partir de então, tu começa a fazer simples instruções de trabalho, a empresa começa a perceber que a informação que fica só na cabecinha do funcionário, que amanhã pode não estar mais aí, é um bem agregado da empresa. Outro ponto relevante nessa simples construção é que tu faz com que o colaborador que está aí participe e veja a importância que ele está fazendo para aquele setor, né? Uhum. Ou para a empresa, ele está agregando. Então, se tu não conseguir fazer essas pequenas mudanças e fazendo com que todo mundo acabe se movimentando e envolvendo, é meio complicado de ter sucesso. Mas agora, se as pessoas percebem que estão envolvidas, elas têm Mas esse... Mas um pouco tu traz disso da tua experiência. A gente não falou aqui um pouco da tua experiência em implantar ISO, implantar padrões de qualidade, né? Ao longo da tua trajetória profissional, tu participou de várias implantações de qualidade nas empresas trabalhando. Ativamente, inclusive, ativamente. Né? Tu sabe que isso é muito importante porque a gente prepara o gestor, o colaborador, para si próprio, porque eu sempre digo tanto para o gestor como para os colaboradores. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E ao mesmo tempo que a gente adquire esse conhecimento, a gente acaba contribuindo para a implantação de um setor de qualidade extremo para a empresa. Ou tu implanta uma ISO, ou tu implanta um sistema OEA, que é de extrema importância com o Comex, com a Receita Federal. Então, o funcionário, ele vê que ele agregando, ele se sente mais valorizado dentro da empresa. Uma coisa tão simples. Sim. Mas o próprio gestor mesmo, né? Ele vendo, quando ele vendo que a mão dele ali naquele processo todo deu resultado, ele disse, olha, né? Porque o ego do empresário tá sempre circulando em cima disso aí, né? Nossa, eu fiz isso aqui, deu tudo certinho e tal. Porque eu contratei a consultora certa. É uma visão bem interessante, né? Mas existem pontos críticos dessa avaliação, né, Beth? O que tu traz para nós, assim? Vamos dar uma dica prática pro empresário aí que já de cara pensou nesse assunto. Pô, eu preciso melhorar o meu sistema de trabalho, meus processos internos aqui, porque eu acho que tudo que está acontecendo que poderia ser melhorado vem disso. Quais são os pontos críticos que tu já pode destacar, assim, na saída? Olha, hoje, vivenciando o dia de hoje, os pontos mais críticos que nós temos hoje nas empresas é financeiro e gestão de pessoas. Hoje, são 2 pontos muito críticos nas empresas. Rotatividade, falta de caixa... É o que está mais crítico. A rotatividade, ela está muito alta.
a falta de bons profissionais também está alta. Profissionais têm, mas eles não sabem o que querem, eles não se encontraram, eles não sabem se é isso ou se é aquilo. Então, isso acaba gerando, essa falta de pessoal acaba gerando um problema sério também no financeiro. Então, são 2 pontos cruciais. É gestão de pessoas e financeiro. Através daí que começa a se alastrar para os outros setores. Porque daí tu acaba complicando com as vendas, tu não acaba complicando com compras. E isso é o que os empresários têm que tomar muita atenção. Mas isso é secular, né? Ok, a gente fala hoje sobre gestão de pessoas de uma maneira que a gente tenta modernizar uma coisa que já é antiga, né? Toda empresa é formada por pessoas, tudo que a gente tem Sim. aqui na nossa região, por exemplo, que é uma região muito industrial forte, tudo veio de pessoas que botaram a mão, que trabalharam e tal. E tu acha que tu consegue identificar nesse diagnóstico pontos em que... Vamos falar diretamente na substituição das pessoas, porque assim, me incomoda muito essa rotatividade. Me incomoda porque todo o processo, a minha empresa é baseada em 3 coisas: pessoas, processos e produtos, né? Se eu tiver ali umas pessoas que não estão comprometidas hoje por virtude dessa alta volume de informações que elas recebem, como é que a gente vai chegar para o gestor e dizer, cara, tu não tem que te apegar, esse tipo de desafio parece simples de resolver, mas eu não entendo ele como um desafio fácil. O que tu indicaria assim para o empresário já de cara pensar nisso, ó? Antes de nós começar o diagnóstico, eu tenho que te dizer isso, que é comum a todo mundo, que tu não está enxergando. Sim. Bom, primeiro tem 2 coisas que o empresário pode fazer. Primeiro, é entender se aquele colaborador tem uma solução, porque assim como você, eu também acho que a rotatividade, ela tem que ser vista com um olho mais cuidadoso, com uma visão mais cautelar. Por que eu digo isso? Porque nem sempre a gente vai conseguir um profissional que a gente tem ali há anos, mas que daqui a pouco, por um pequeno detalhe, está insatisfeito por isso, por aquilo. Então, a primeira coisa que o empresário tem que fazer é entender se vale a pena resgatar aquele colaborador que ele tem. Porque de nada adianta você, como empresário, ver que ele não está produzindo, ver que ele não está te trazendo resultados e acha que substituir é a melhor forma. Porque a rotatividade, ela está aí e colaboradores bons está difícil de se localizar. Então, primeiro, verifica se tem a oportunidade de resgatar aquele colaborador. Isso. Tenta entender o que está fazendo com que ele esteja daquele jeito. Comunicação é tudo. Então, é o que a gente tem debatido muito desde o início, é ter a comunicação. Às vezes, uma simples conversa entre o empresário e o funcionário, tu vai entender qual é o problema daquele funcionário, tu acaba resgatando ele e a empresa é que sai ganhando. O segundo ponto é, realmente o funcionário não dá para resgatar? Perfeito. Vamos analisar os números. Até quanto financeiramente vale a pena manter ele ou não para a tua empresa? Porque, às vezes, um colaborador que tu achas que não tá bacana, mas ele te rende. Tu também tem que analisar isso. Bom, o colaborador, ele não tá, não tá legal, vou ter que trocar, e ele não me traz uma rentabilidade, não traz números, aí sim vamos trocar. Mas tu vê, Léo, que, acima de tudo, é comunicação e analisar antes de fazer algo extremo, porque senão tu vai acabar substituindo um funcionário que tu poderia recuperar por alguém que daqui a pouco tu vai passar anos e para construir, né? Que isso faz parte de uma reorganização, eu entendo, né? Porque primeiro tu tem que investir naquela pessoa, né? Depois que a gente fez tudo isso, na verdade, a gente atropelou um pouco. Depois que eu investi na pessoa, investi no setor, eu analiso isso, então. Porque realmente o mercado de trabalho, para quem é dos serviços, né? Ele é crucial, né? Ele impacta a imagem da empresa, ele impacta a imagem do empresário como um gestor, né, que precisa lidar com as pessoas e tal. Mas existe um ponto-chave nisso, né, Beth? Eu acho que, ok, eu padronizei o processo da minha empresa. Melhorei o funcionário, ele vai atingir todas as metas, a gente está trabalhando ativamente para que as metas setoriais, aqueles do RH, do venda, financeiro, foram alcançadas. Tu acha que isso dura muito tempo, essa padronização? Eu te pergunto assim, porque a gente vive num tempo de mudanças, tá?
Hoje, por exemplo, nosso cenário do comércio exterior, ele está trazendo uma ideia de que está instável, entendeu? E eu preparei minha empresa para lidar com o mercado como ele está hoje, tá? Como é que tu acha que o pessoal pode não congelar o processo, mas enfim, fazer uma estruturação, vamos dizer, líquida? Eu usei esse termo quando fiz a pergunta aqui, estruturação líquida é aquela na qual isso se molda o tempo inteiro. É mais pessoas ou é mais processos? Eu te entendi, na verdade, tu quer dizer assim, a gente faz toda a estruturação, mas ela tem que se moldar conforme a gente vai moldando e vai mudando a situação. Eu diria que ela é um conjunto e uma combinação dos dois. Não pesa para um lado, sempre meio a meio. Meio a meio, sim. Por quê? Por que eu diria isso? Se tu não investir em pessoas, se tu não equilibrar as pessoas para poder acompanhar os teus processos, elas se desequilibram e se desequilibrando, elas não conseguem andar. E outra coisa que é importante, mesmo que tu estruture a tua empresa, reorganize hoje, o empresário tem que ter em mente, eu reorganizei, reestruturei minha empresa, agora está tudo em dia. Para hoje está. Amanhã o cenário é diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque você fizeste uma vez que tu não tem. É mais ou menos como o direito. Dia após dia entra uma lei nova e tu tem que se aprimorar e se remoldar naquilo. A gente volta àquela primeira etapa, né? Por que eu estou falando isso? Porque essa flexibilização da reorganização... mas isso é óbvio, né? A gente pensa assim, não, agora eu reestruturei. Tu falou uma coisa bem legal agora. Eu reestruturei, agora vai. Esse ciclo não termina? Não, ele não termina. E como é que tu trabalha isso na cabeça do empresário que quer continuar fazendo o que ele sempre fez? Ele quer produzir. Eu nasci lá na máquina, eu nasci fazendo minhas peças. Eu vou fazer esse trabalho agora. Vou parar por 6 meses para fazer isso aqui. Mas eu não vou terminar em 6 meses. Eu vou continuar fazendo isso. Como é que se convence uma pessoa? Como é que se trabalha hoje essa mentalidade? Para o empresário enxergar isso, eu sempre digo para as pessoas, quando eu começo com esse projeto, para te começar a fazer com que o empresário enxergue, ele tem que enxergar números. Números. Por que eu digo isso? Tu ajuda a reestruturar. Tu tá ali do lado. O meu trabalho não é só ir lá e dizer teu colaborador faz isso, tua colaboradora faz aquilo. Eu construo junto com as pessoas. Eu fico acompanhando junto com as pessoas. Por que isso é importante? Porque você tem que acabar mostrando para o empresário que aquela reestruturação ela está te trazendo benefícios, não só financeiros. Por que eu te digo benefícios? Porque tu se reestruturar a tua empresa, tu vai ter menos retrabalho. Tendo menos retrabalho, tua produtividade vai aumentar, os teus custos vão ser menores, porque tu deixou de gastar dinheiro a mais com uma produção, com uma peça que tu teve que fazer a mais. Se tu mostrar números para o empresário, tu consegue mostrar a importância de se manter aquela reestruturação. Porque um bom empresário, um bom empreendedor, ele não é documental, ele não é leitura, ele é numeral. Ele tem que enxergar números. Se tu não mostrar números, vai ser difícil. Aí que cai no financeiro que a gente falou lá no início, que é de suma importância. Por isso que o loop não termina. Não. Mas assim, a gente fala sobre isso para que não se torne um fardo para quem faz a gestão. Simplicidade e eficiência, né? Para tornar esse processo mais simples, porque tu vem da área do direito e tu sabe que não é simples, né? Não. Porque ela é muito interpretativa, ela volta para pequenos termos que estão escritos lá na última linha e tal. Como é que a gente pode fazer esse processo ficar mais simples para o empresário, entendeu? Para que esse ciclo de fazer um processo de reorganização e reestruturação se torne um fardo. Tu acha que tem alguma regra assim que a gente poderia aplicar para que haja realmente uma consciência, né? Porque isso é consciência, né? O empresário, quem se propõe a fazer uma reestruturação baseada na mudança, porque a mudança ela mexe com tudo, né? A gente diz assim, eu repito essa frase muitas vezes. Tu chega lá para tua equipe,
Ó, seguinte, gurizada, nós estamos... Tá meio ruim, né? Tá, não tá muito bom. Nós vamos mudar. Opa, nós vamos mudar. Ah, mas nós temos que fazer tal coisa. Ah, não, mas daí eu não vou fazer. Entendeu? Isso com o tempo, tu vai repetindo isso, o cara se incomoda, porque, cara, nós já falamos que vai ter mudança, por que tu não absorve isso? Como é que a gente alivia esse fardo pro empresário? Como é que a gente faz ele não deixar isso pesado? Na verdade, primeiro, como tu disse, a gente vai fazer a reestruturação. Beleza, fez. Agora nós vamos manter. Tem que ser algo simples e objetivo e menos burocrático. O que eu estou dizendo quando a gente vai reestruturar não é encher de procedimentos, não é tu fazeres lá, eu vou fazer um manual de gestão de qualidade da empresa não complexo. Isso é importante. Tu vai fazer um manual de gestão de qualidade, um manual de gestão de qualidade agrega muitas coisas. É que assusta. Assusta muito as pessoas. Porque as pessoas pensam o seguinte, para te fazer uma gestão de qualidade, tu imagina a quantidade e o número de documentos que tu tens que ter. Aí tu tem que acabar simplificando o processo. Eu diria até mais, os gestores de qualidades que me perdoem, eu sei a quantidade de documentos que tem que ter, mas eu, como administração, e como administradora, e como direito, eu procuro sempre simplificar e otimizar. Se eu tenho no manual de gestão de qualidade 5 procedimentos que eu vejo que eles se comunicam entre si, por que eu não simplifico e torno um só e que torne objetivo para o empresário? A gente tem que simplificar e otimizar esses procedimentos para o empresário, porque senão ele cansa. Ele cansa, o funcionário cansa e a coisa volta como? Lá no início, porque eles não vão fazer. É uma coisa que tu usa sempre nas tuas propostas, é dizer assim, eu boto a mão na massa. Isso é uma diferença que dá. Porque quando a gente coloca alguém no compromisso e esse cara já está sobrecarregado. O empresário, se ele chegou a procurar alguém para fazer uma reestruturação, porque ele entendeu que ele chegou no limite. Porque poucas empresas vão dizer, agora eu vou crescer e vou reestruturar para que haja um crescimento. Não. A gente está falando do perfil de empresas que chegaram com algum problema para ti, né? Tu acha, então, essa tua maneira de simplificar as coisas ali, ela teria um passo a passo? Tu acha que dá para gerar um compromisso do empresário? Assim, hoje a gente faz isso, aquilo. Como é que tu ajuda ele a estruturar o pensamento? Porque essa questão é pensamento, né? Sim, entendi. Na verdade, o que faz com que o empresário ajude, aproveitando o que tu disseste ali, o diferencial e que ajuda ele a alinhar os pensamentos e que torne um fardo menos pesado para ele, é justamente esse diferencial, que é pôr a mão na massa. O que isso quer dizer, Léo? Que, na verdade, é o seguinte, o empresário não tem tempo. Se ele te contratou ou contratou qualquer outra consultoria, porque ele não tem tempo para fazer isso. Ele não tem tempo, automaticamente, ele está correndo para trazer rendimentos financeiros, a sua equipe também. Ele precisa de uma pessoa que entre com ele e que faça e execute para eles. É essa a grande diferença. É entrar nessas empresas, no empresário, e fazer toda essa reestruturação diferenciada do que muitas vezes acontecem com outras empresas que prestam esse serviço. O que eu quero dizer com isso, Léo? Que a maioria das empresas ou consultorias, elas vão até a empresa, elas analisam, identificam o que está de errado e te dão o teminha de casa. Faça. Empresário não tem tempo para isso. O microempresário não tem. O médio já está, talvez, no nível, né? O colaborador que o empresário está lá pagando bastante, que lhe custa bastante, também não pode parar para fazer isso. Como é que ele vai parar de vender para fazer o que tu tem que fazer? É aí que a gente entra, é aí que a Elizabeth entra. A gente vai captar o que precisa de cada colaborador, eles vão fazer parte do processo, mas nem comparando com o que eles têm. Tu acha que ele vai parar lá para fazer uma instrução de trabalho sozinho? Tu acha que ele vai parar lá para fazer um procedimento? Ele vai ter das diretrizes. Aí que eu coloco a mão na massa. Eu pego todo o conhecimento que eles têm e faço para o empresário. E o acompanhamento é onde eu entro também. É pôr a mão na massa, porque assim a confiabilidade fica tão gratificante quando a gente põe na massa, não é verdade, Léo? Claro. Que a gente literalmente faz isso para o empresário. Tu vai estar mostrando para ele no final, olha, tu trabalhou muito. Na verdade, tu ajudou, mas aqui, ó. Tá ali. Ele enxergou o trabalho feito. E é isso que é importante, Léo, porque o empresário não para analisar isso.
E eu concordo, o empresário tem que fazer a gestão da sua equipe, a gestão da sua empresa, né? São capacidades, né? O empresário não é porque ele se tornou empresário que ele tem que multiplicar as habilidades dele. Isso é uma coisa óbvia. Tem gente que tem lá a empresa, mas a habilidade dele é marketing, a habilidade dele é engenharia. Eu sou do comércio exterior, a gente visita empresas pequenas e empresas que querem investir em tecnologia. Eu já cansei de visitar, eu vou lá falar com o fulano tal empresa. Pô, uma empresa lá com 50, 60 funcionários, eu queria falar com o dono. Cara, eu vou lá ver, o cara tá lá de guarda-pó mexendo na máquina. É a habilidade dele fazer uma peça, usinar uma peça. É um exemplo, sabe? Sim. Bem da nossa região aqui. E não é só isso, entendeu? A gente vê empresas que cresceram, na qual a habilidade do cara era ser vendedor, só que por trás de um processo de vendas tem toda uma produção, dependendo do produto teve que fazer importação, que é onde a gente entra, e o cara continua nas vendas, isso é uma coisa natural. Então, esse teu apoio em trazer, botar a mão na massa, ele traz, né, uma diferença, um resultado. Ele faz com que o empresário se sinta mais à vontade. Ele acaba trazendo um pouquinho mais de tranquilidade para ele trabalhar no que ele tem habilidade. Enxergando o que está acontecendo na sua empresa, sem com que ele tenha que abandonar a habilidade que ele tem, ou seja na venda, ou lá da produção, ou fazer gestão, enfim, né? Isso que é importante. Mas tem uma pequena diferença ali no que a gente vê em vistos no mercado hoje. Hoje a gente está falando muito em conselhos, conselheiros, mentorias e tal. Uhum. Tu trabalha com isso, mas tu efetivamente, além da mentoria, tu traz essa realidade de fazer a coisa. Porque muda mais uma vez, né? A gente está falando de coisas que são modernas, mas já existem. Se falava em coaching, não sei o quê. O mentor, ele vai dizer, amigo, tu tem que deixar a Beth fazer esse trabalho. Aí tu vai chegar pro teu mentorado, teu cliente e vai dizer, amigo, nós detectamos aqui que tu tem uma falha operacional no processo tal. Eu vou reestruturar ele aqui, mas eu vou precisar que tu fale com o teu colaborador. Essa mentoria tu também consegue trabalhar, porque pela tua visão. Sim, porque na verdade o que acontece quando tu vai montando, elaborando ou agregando o teu procedimento, tu consegue enxergar pequenas falhas que o empresário não vê, pequenas falhas no sentido com seu próprio colaborador. Uhum. Aí que tu dá a dica para o colaborador, porque assim, a decisão é sempre do empresário. Nós, como os consultores ou mentores, a gente leva a situação para o empresário, a gente dá as diretrizes, mas é o empresário que vai tomar sempre a decisão. E a gente, claro, a gente sempre procura dizer, olha, quem sabe se tu falasse, se melhorasse assim, seria melhor assado, ou daqui a pouco um colaborador que está fazendo uma cotação de uma forma, se fizesse daquela forma, iria otimizar o processo. Então, são pequenos detalhes que a gente acaba levando como pequenos conselhos que vêm agregando num resultado final melhor, né? Bacana. Mas é que assim, vamos falar, né, dentro do cenário ainda que a gente tem, tá? Empresas que, depois que tu fez esse diagnóstico todo, tu vai dizer assim, cara, essa empresa, ela cresceu no improviso. Ela cresceu improvisando as coisas. E o cara deu sorte. Sabe? Mas chega um momento que tem limite, né? Que dica tu dá para esse cara que enxerga isso? Por exemplo, tem que enxergar, né? A empresa que trabalha no improviso hoje, como é que ela começa a organizar isso? Efetivamente. Porque é uma confusão, né? É uma confusão. Tu vai chegar uma empresa de uma determinada área que tu pega todos os processos deles, não tem uma estrutura, não tem nada. Tu tem que chegar... Tem um ponto inicial. Assim, ó, meu amigo... Primeira coisa que tu tem que fazer, a gente já falou um pouco sobre as pessoas, identificar, mas no geral, tá? No geral eu tenho que ajudar esse cara a organizar o processo dele. Qual é a primeira coisa que tu tem que dizer pro cara? Para o que tu tá fazendo? Não, ele não pode parar porque parar é prejuízo. Então a primeira coisa que a gente tem que pegar nessas empresas que cresceram no improviso é identificar junto com a pessoa qual é o setor que está dando impacto negativo naquele momento e começar justamente por aquele. Tu entendeu? Tipo assim, ó, Léo. Apagar o fogo, então. Você começou no improviso. O que está te causando problema hoje? Ai, a minha produção não anda, a minha produção não vai, eu não consigo. Eu tenho muito pedido, mas não estou conseguindo produzir o suficiente. É por aí que a gente vai começar a atacar.
Agora, se a gente começar nessa empresa que ela começou, tá ali numa bagunça, tu nunca vai conseguir chegar a estruturar tudo de uma vez só, porque tu vai fazer que nem tu disseste. A pessoa vai ter que parar para fazer isso? Não, a pessoa não pode parar. Ela não vai ter tempo para fazer tudo isso. Ela nem sabe como parar. E ela nem sabe como parar. Então, tu tem que atingir o ponto crítico, é entender qual é o principal problema naquela empresa naquele momento. É produtivo? Não estou conseguindo atender a demanda? Vamos trabalhar primeiro aí. Ah, não é produtivo, é problema de caixa? Vamos trabalhar ali. Aí tu vai começando aos poucos a alastrar para os demais setores. Não é algo, quando eu digo, Léo, só complementando, que não é algo que quando as empresas dizem, eu vou reestruturar a empresa, em 6 meses eu vou fazer. Não, gente. Senhores empresários, tirem isso da mente. Isso não é uma coisa que se faz de hoje para amanhã. O cara demorou 20 anos a montar a empresa e vem um consultor dizer que em 6 meses ele vai estruturar ela para vender. Não, é humanamente impossível. A gente tem uma ideia do que a gente pode fazer em 6 meses. Uma ideia. Até porque os cenários mudam, né? Um planejamento. Agora, para te pôr em prática aquilo lá, ele leva um tempo, ele demanda tempo. Até mesmo porque, como consultora, coloco a mão na massa, eu dependo também de que as pessoas me tragam essa informação. E eu não posso fazer com que a pessoa pare de trabalhar para me trazer essa informação. Tem que ser tudo no tempo deles também, tu entendeste? Tem que ter bem organizado, que não afete sua produção e assim vai, né? É legal. Vou aproveitar, só para quase finalizando, a gente tem um gancho aqui, né? A Beth nos ajuda aqui a habilitar o radar das empresas que querem investir em tecnologia, elevando a capacidade de importação delas pelo radar, né? Então, esse é um ponto que tu consegue pegar bem isso que tu tá falando, né? Mas é um ponto muito crucial. Por quê? Quando a gente coloca o radar de uma empresa para cima, com o intuito de que ela adquira equipamentos de tecnologia para poder aumentar a sua produção, para depois que ela identificou, tu não participou desse processo, ok. Mas nesse processo que tu entra para fazer o radar, é um ponto onde tu enxerga isso, né? Que a empresa ela precisa ter, teoricamente, basicamente teria que ter isso antes, mas ela sim, a parte contábil dela muito bem fechadinha, a parte financeira administrativamente colocada e tal. Esses pontos são comuns, sim, tu pega bastante casos, sim, da empresa que, pô, o cara tá lá com um caixa violento, vai comprar essa máquina, mas eu não consegue tirar o radar. Isso é incrível quando a gente fala de radar, sabe? Porque os empresários acham que é só te dar meia dúzia de documento, você fazer o peticionamento ali junto à Receita Federal, o radar já está aprovado. Mal sabem as empresas que quando a gente começa a analisar os documentos, a gente tem que fazer a conciliação de fluxo de caixa, balancete, extratos bancários, é uma bagunça. 90% das empresas. 90% é uma bagunça. Porque, assim, grandes empresas. Grandes empresas. O que está lá no caixa, no extrato bancário não fecha com o que está no balancete. Acabam misturando conciliações de filiais com matriz. Ou o empresário fica fazendo reporte de valores na empresa que não deveria fazer. A gente tem que... E a gente faz. A gente acaba ajudando a empresa quando a gente faz o peticionamento para radar. A gente ajuda a reestruturar toda a base contábil e financeira. E as empresas ficam felizes, porque não teve um radar que a gente não fez que a gente não conseguiu aprovar. E tu agregou, além do radar, tu conseguiu ajustar a empresa, cara. Automaticamente. Tu conseguiu resolver um problema que talvez ele nem sabia que existia. Na maioria das vezes ele não sabe, porque para ele a contabilidade está ok. Ou, então, ele entrou naquele primeiro tema que a gente falou. Ele leu só a primeira linha. Ah, eu precisava ter 700 mil em caixa. Não, eu tenho. Mas não sabe como colocar. E a maneira correta de colocar aqueles 700 mil. É que depois de ter escrito isso, só precisa ter 700 mil em caixa. Aí tem que vir desse tipo de coisa, desse tipo de coisa, desse tipo de recurso. É isso, o pessoal não lê, né? Essa reestruturação passa também por essa análise, né? Sim, ela passa por essa análise e eu vou dizer mais, que o radar é algo muito importante e que acaba impactando na estruturação da empresa e eles acham que é algo tão simples. É algo simples, mas que a gente acaba ajudando, né? Mas o pessoal tem receio, né? Porque mexe numa questão que talvez para o empresário ter crescido até tal ponto, ele imagina que ele fez errado, porque isso aí não é nem que ele tenha feito errado, mas é que a gente vive num país onde a questão tributária e de lei, que tu conhece muito bem por ser advogado, ela é muito complexa. Então, a gente está sempre achando que está fazendo alguma coisa errada, porque é tanta lei,
é tanta emenda, é tanta interpretação que o pessoal acha que está fazendo errado e na verdade não está. Ele só precisa reorganizar, reestruturar. E esse pensamento do empresário é muito complicado, né? Não é empresário, enfim. A gente fala até de contadores que influenciam isso nas empresas, né? Muitos contadores acabam influenciando, sabe, Léo? Porque quando a gente faz radar, a gente acaba usando o nosso discernimento administrativo e principalmente jurídico. Eu procuro ajudar a organizar e fazer toda a pauta de peticionamento embasado na lei. E às vezes o contador ele não tem esse conhecimento, ele tem o conhecimento contábil, legislativo da contabilidade. E nem é uma questão dele estar fazendo errado, ele simplesmente não sabe. Não, ele não sabe. Tem diferença, né? Bastante. Porque a pessoa que faz errado, ela sabe que ela está fazendo errado. Mas eu vou te dizer, aprofundando um pouco mais esse tema, que a gente está quase encerrando aqui, o fazer errado também é não aprender a fazer antes, né? Porque tem uma frase bem clichê, mas bem clichê mesmo, assim, de boas intenções, o inferno está bem cheio. Só que a gente vive num universo muito complexo para esse tipo de situação. Então, a recomendação é que as empresas se estruturem, que procurem especialistas em direitos que possam agregar ali nas suas organizações, enfim, pega um bom contador, pega um bom despachante aduaneiro que estudou para isso e que possa realmente contribuir para que não haja retrabalho, para que possa crescer estruturado. Nossa realidade do Brasil é assim, o Brasil cresceu muito, né, em alguns setores, continua crescendo, mas a gente peca, né? A gente peca em ter que refazer tudo isso, né? Eu admiro muito o trabalho, tipo, o teu, assim, que acaba tendo que se tornar um psicólogo da empresa, se tornar um advogado da empresa, só fazendo um processo de reestruturação. Né? Porque entrar na mente do empresário não é fácil e, graças a Deus, a gente tem empresários que são teimosos, porque o mundo é dos teimosos, né? Mas a gente precisa entender a necessidade de botar a casa em dia antes de acontecer, né? Isso é muito importante. Mas, gente, então, pessoal, quero agradecer a atenção de vocês. Esse foi um episódio bem interessante. Vai ter outros. Esse aqui é um assunto que rende muito. Agradecer a Beth aqui mais uma vez pela presença. Se você gostou, clique aí, né, nos curtir, adicione nós nos seus favoritos. Em breve nós voltamos aí com mais situações inerentes ao comércio exterior e estruturação de empresas. Pequenos negócios, comércio exterior, tudo está ligado. Valeu, pessoal!